Olhai para cá, prestar muita atenção na palavra de Deus aqui nessa noite. De preferência, eu preferia que você tivesse com a Bíblia aberta, para você entender o que o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração aqui neste lugar. Quando nós falamos de Saul, já veio na nossa mente Saul, aquele homem rejeitado por Deus. Sim, outrora Saul foi um homem rejeitado por Deus. Eu já vi até alguns pregadores pregarem dizendo que Saul não foi escolhido por Deus. Só que quando eu venho para o capítulo de número 9, eu entendo que Deus escolheu Saul, que Deus que chamou Saul. A Bíblia diz, no contexto desta palavra, que o povo de Israel, ele observando a vida de Samuel, vendo Samuel. Quem que era Samuel, irmão Lucas? Samuel era um sacerdote, era um juiz daquela época, uma pessoa designada por Deus, uma pessoa separada por Deus, aleluia, para liderar o povo de Israel. O povo começa a observar Samuel e vê também a casa de Samuel, porque quando há o sacerdote, quando há o pastor da igreja, o povo observa como anda o pastor, o povo vê o Deus no pastor, e assim o povo via Deus em Samuel. Só que quando vai olhar para os filhos de Samuel, o povo vê que os filhos de Samuel não andavam conforme a palavra do Senhor. Aí o povo, os anciões daquela época, começam a pedir um rei. As outras nações têm um rei, então Israel também precisa de um rei, o povo de Deus também precisa de um rei. Samuel por um período fica até indignado com isso, a Bíblia diz, mas Deus diz para Samuel: não se preocupe, Samuel, porque não está rejeitando a você, mas está rejeitando a mim, mas eu vou dar um rei para o povo de Israel. Então quem escolhe Saul é o próprio Deus, e a Bíblia diz que um certo dia, esse homem por nome de Saul está em sua casa, era um jovem. A história diz que ele tinha aproximadamente 17 a 18 anos de idade. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que o seu pai, ele vai perder alguma jumenta. O seu pai perdendo alguma jumenta, essa palavra parece que não tem assim cabimento, mas você vai entender o que Deus quer falar contigo aqui nessa noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O pai de Saul perde aquela jumenta. Jumento naquela época, irmão Elvis, era um animal de muito valor. Jumento naquela época tinha grande valia para a família, era um bem da família. Então, perdendo aquela jumenta, ele vai olhar para a sua casa e ele vê Saul dentro da sua casa, um homem belo, um homem forte. A Bíblia diz que Saul sobressaía os outros homens de Israel, era um homem muito alto. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ele vai olhar para o seu filho e vai dizer para Saul: Saul, dispõe-te, levanta-te. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Dispõe-te, se coloque na posição. Ou seja, Saul não estava disposto, Saul não estava na posição que seu pai queria. Aleluia. Ele